acho que... Então, semana passada ele falou sobre a forma didática de Vishnu, porque ele se apresenta com 4 braços, né, qual é a função dessa simbologia, e hoje ele vai discorrer sobre os outros temas. Prabhu, você está presente? Estou presente. Então, Estou presente. Bom dia para todas. Bom dia. Bom dia. Namastê. Namastê, Pranamis, Prabhu, Namastê, Hare Krishna. Pranams. Bom dia, Hare Krishna. Namastê. Namaskar. Hare Krishna. Muito bem, então, nós vamos... Hoje é sábado, né? Esse ano, né, uma das configurações astrológicas para esse ano é o princípio Saturno. Nós estamos observando o Ekadashi e também estamos fazendo um sadhana especial aos sábados. Saturno, ou Shanidev, ele é o senhor dos pensadores, né? Aqueles que se retiram, aqueles que se afastam do lugar comum ou da população em geral para pensar, né, a vida, para refletir sobre a natureza dos assuntos mais elevados. Esse é o aspecto superior, né, do princípio Shani, ou Saturno. E, bom, por conta desse e de outros fatores, nosso sadhana aos sábados tem uma característica especial em que nós dedicamos um pouco mais, né, do tempo a exercitar a resiliência. É uma das características, na verdade, a característica principal do princípio Saturno, o senhor do karma, resiliência. E nós, como almas condicionadas, nós somos distraídas, e o que nós gostamos é de nos divertir distraidamente, né? Enquanto o tempo passa e, né, o nosso trajeto se mantém na rota definida dos renascimentos, né? Como já foi feito da outra vez, dessa vez, né, continua na rota bem definida para o nosso renascimento. Entretanto, nós decidimos nos tornar conscientes do nosso destino e alterar essa rota. E para isso é necessário que haja uma atualização técnica dos conhecimentos que permitem com que você faça a alteração da rota e quebre, finalmente, o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, né, que é o samsara. Para isso, é preciso, né, uma boa política de vizinhança com o senhor do karma, né, o guardião dos portões, dos cubos do samsara, é o senhor do karma, Saturno. Então, essa instância, essa divindade, é que vai definir se a sua rota permanecerá na rota traçada anteriormente, que é renascer nas formas, né, dissolventes de carbono, que são as formas humanas, ou se você será admitida nas próximas fases, que é mais estável, né, e mais compatível com a natureza da alma. Isso quem define são os muros resistentes de Shanidev, que é o princípio Saturno, ou o karma, para que nós façamos uma boa aproximação, né, uma boa política de aproximação com esse princípio. Nós, então, estamos praticando a resiliência. E, de uma maneira até, assim, suave, nós estamos oferecendo o nosso tempo preciosíssimo, que nós poderíamos fazer coisas muito importantes na vida, para esse sacrifício, né, de atualizar a nossa forma de entender a existência, nos aproximando do ideal esperado pelo princípio Saturno, que é aqueles que se retiram, aqueles que param de agir automaticamente para pensar o sentido do ato de agir, ou pensar a existência. Então, é para esse princípio, né, para nos harmonizar com o senhor do karma, ou as autoridades que esperam de nós uma ação consciente de evolução, é que nós separamos o sábado, Saturday, né, o dia de Saturno, ou Shanidev, para, então, nos dedicar à resiliência de aprender os conhecimentos transcendentes, contra, né, a nossa
inclinação mental, a nossa mente condicionada, né, à superficialidade da existência, nós estamos, então, nos dedicando à harmonia com esse princípio, aprendendo os conhecimentos superiores e nos harmonizando com os yogis superiores, né, que são os rishis, os pensadores, os devotos dedicados ao Senhor, tá bem? Então, parabéns a todas as pessoas que estão aqui na sala. Então, vamos aproveitar, né, o nosso momento e dar início ao nosso sadhana. Nós vamos fazer, então, agora o alinhamento dos chakras, né? Nós já fomos aí devidamente, né, muito bem recebidos pela nossa querida Bhakti Swamini, que, né, nos trouxe aqui para a pauta da Sala dos Mantras. Tá? A Sala dos Mantras é um templo virtual onde nós alinhamos os nossos chakras, calibramos o nosso sistema nervoso central e absorvemos prana, que é energia vital, para que nós possamos, né, fazer os passos que nós temos que fazer enquanto nós vivemos. Então, agora a gente vai fazer o alinhamento dos chakras, tá? Então, eu vou pedir que você, nesse momento, né, a sua água possivelmente deve estar próximo de você aí. Então, eu vou pedir que você observe 1 minuto de silêncio. Por favor, feche os seus olhos. Mantenha a sua coluna ereta. Feche realmente os seus olhos, tá? E relaxe por 1 minuto. Muito bem. Então, agora com o seu japamala, ou o objeto sagrado que você tem à sua disposição, até mesmo as suas próprias mãos, toque no seu Agya Chakra, o chakra frontal, terceiro olho, respire profundamente, despertar. Hare Krishna. Agora toque no seu Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, para liberar as forças que amarram o fluxo da energia do nosso Anahata Chakra, através das coronárias, que são as artérias do coração. Respire profundamente, com paixão. Agora toque no seu Manipura Chakra, respire profundamente, determinação. Pranams. Reverências ao mantra. Por favor, mantenha seus olhos fechados. Om Shri Gli Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Yat Smhare Pundarikaksham Sabaya Bhyantara Shruti Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu Swaha Hari Om Bhagyana Chimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Om Shanti 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 Swaha Hari Om
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Agora abra os olhos, beba da sua água. Hare Krishna. Muito bem. Então agora nós vamos entrar no nosso tema. Agora são 6 horas e 50 minutos, né? A dissertação está prevista para acontecer até às 7 horas e 30 minutos. Então vamos dar início aqui. Nós temos uma sequência já, né, de as peças do quebra-cabeça, né, foram colocadas na mesa e já temos assim uma ideia pré-definida, né, do que nós estamos fazendo. Os vídeos anteriores estão dispostos aí, né, no nosso, através, a Bhakti Swamini está fazendo a manutenção de disponibilizar para vocês os links das aulas anteriores. E agora nós vamos entrar no tema de hoje. Então eu vou pedir que você, por favor, Bhakti Swamini, né, traga para nós a pauta de hoje. Só um minutinho para eu te abrir aqui. Então, hoje, nós continuaremos com o tema Por que Krishna é azul? Então, você vai explicar a constituição de Krishna. E, em seguida, se der tempo, quem é Deus afinal, Krishna ou Vishnu? Eles seriam a mesma pessoa? Esse é o nosso tema de hoje. Muito bem. É uma curiosidade, né, bastante comum, né? Por que Krishna é azul? Essa é uma das curiosidades mais comuns, né? Ou porque ele toca flauta, porque ele tem uma pena de pavão, porque ele tem essas características, né, pessoais. Mas eu acho que eu vou fazer o caminho inverso aqui, porque nós já temos, né, feito um movimento aí de contextualizar, né, Vishnu como uma probabilidade assertiva na hora de fazer uma definição doente, né, do ser doente pessoal, e a distinção entre Krishna e Vishnu, e aí, então, finalmente eu chego em Krishna, que é a instância, que é o resultado final, né, do esforço intelectual da compreensão de Deus. E recontextualizando aí o que nós falamos anteriormente, então entrando no tema de Krishna. Por que Krishna é azul? Porque ele é azul. Então vamos lá. Quem é Deus, afinal? Krishna ou Vishnu? Ambos são da natureza Deus, como nós já falamos. Tá? São da natureza transcendente, a natureza absoluta. Para nós, veja bem, nós vivemos, né, numa das colônias que são incubadoras, né? A Terra é uma colônia, tá? É uma incubadorazinha. Então, ela matura almas para que elas tenham condições de conviver ou de serem anexadas ou de aderir às civilizações védicas, que são as civilizações superiores. Para aqueles que têm uma mente mais científica e quiserem entender o que significa isso do ponto de vista acadêmico, então procurem pelo conceito de escala de Kardashev. Aí vocês vão entender. Então aí vocês situam mais ou menos essa civilização védica entre as civilizações nível 5 e 6. Aí vocês vão ter uma ideia do que é a civilização védica. As colônias humanas, que são os planetas terras, produzem almas maduras. O algoritmo faz a seleção dessas almas e transfere ou alocam essas almas para as civilizações superiores, tá? Que são chamadas civilizações védicas, ou, se você preferir, civilizações da escala de Kardashev, tá? Ambas as nomenclaturas funcionam muito bem. Só que, para você poder
entender a civilização védica. Normalmente você vai entendê-las como os devas, os semideuses e tal, né? Esses são os conceitos que são mais utilizados, mais comumente utilizados. Então, para nós que vivemos nessas incubadoras, nós, naturalmente, né, temos uma tendência de a centralizar em nós o sentido de realidade e de existência. Então, inicialmente, nós, né, achávamos que a Terra era a única, né, o centro do sistema solar, depois que a Terra, agora a questão técnica é de que a Terra é o único planeta habitável, e por aí vai. Então, essas tendências nossas ao homocentrismo, né, ao geocentrismo, ao centrismo, ao egocentrismo, é característico devido ao fato de nós vivemos numa bolhazinha, né, uma espécie de um autismozinho coletivo do ponto de vista técnico, né, da existência. Então, nós acreditamos que nós somos únicas, e isso gera um efeito colateral de que nós acabamos centralizando tudo em nós. Então, quando o conceito Deus, ou quando nós elaboramos a ideia de Deus, devido à nossa condição intrínseca de ter uma relação com esse princípio, ou quando esse princípio é oferecido a nós de fora como uma alternativa de compreensão dele, em ambos os casos, a ideia vai ficar mais ou menos centralizada no nativo local para facilitar a vida, né, para facilitar para essa alminha que está começando a entender o conceito Deus, que é um conceito bastante abrangente. Então, nós normalmente somos apresentados ao conceito da pessoalidade. Então, apresenta-se uma ideia pessoal ou descreve-se uma pessoa. Então, a descrição da pessoa dentro das revelações védicas é a pessoa Vishnu. Entretanto, quando nós, né, imagine que a gente entra todo mundo numa nave, tá? E essa nave nos dá condições de entrar na transcendência, que é a morada transcendental do Senhor Supremo. Então, nós entramos nessa nave, vamos fazer nessa metáfora, e zás, de repente nós abrimos as portas das naves e estamos lá, né? Estamos todos nós na morada transcendental. E imediatamente nós descemos nesse local e passamos a procurar Deus. Onde está Deus? Infelizmente, nós não vamos encontrá-lo, tá? Aliás, ninguém vai saber exatamente ali naquele ambiente te apresentar Deus. O conceito Deus, ele é didático, ele é local, é para a emancipação das almas. Na morada transcendental, não há o conceito Deus, não está presente. Então, a relação, a experiência de existência dentro da morada transcendental, não há a exigência de que haja uma ideia de Deus, um ser superior, um ser grandioso, um ser transcendente. Todos os seres existentes na morada transcendental são transcendentes, fazem parte da mesma natureza, da natureza Deus. Então não há necessidade de um princípio que seja diferenciativo, ou seja, esse separatismo não acontece. Então todos têm a mesma concepção de existência. E o próprio Senhor Supremo não se faz necessariamente ser percebido como tal superior, muito embora todos o amem com uma diferenciação especial, mas não necessariamente com a consciência de que ele é o Supremo, o Senhor, o Criador, etc. Mas supomos ainda, isso é porque as relações, quando elas não exigem essas nomenclaturas, essas burocracias, ou esses separatismos, elas são mais prazerosas, elas são mais graciosas. Por exemplo, imagina que você tem uma amiga ou um amigo muito famoso, um jogador de futebol, né, ou uma cantora. Você é amiga dessa pessoa. E aí você vai na casa dessa pessoa. Se você tem que ficar o tempo todo se lembrando da importância dessa pessoa, a relação fica desconfortável para as duas pessoas. Ela simplesmente fica desconfortável, não tem uma relação de amizade. As relações de amizades prazerosas são aquelas em que as pessoas não se entendem superiores umas às outras. Simplesmente se curtem, se gostam, se divertem, se amam e pronto. Essas são as relações prazerosas. As relações em que você sempre tem que lembrar que uma pessoa é superior a você, essas relações são protocolares, elas são didáticas, elas são funcionais, elas não são necessariamente plenas de bem-aventurança. Então, para ter a sua experiência plena de bem-aventurança, de prazer de existir e de conviver com as demais, no reino de Deus, no chamado reino de Deus, ou na transcendência,
a ideia da concepção de Deus não está presente. As pessoas simplesmente vivem, se amam e se curtem, se desfrutam umas das outras, sem a necessidade dessa compreensão didática separatista de que há Deus e há nós. Então, esse separatismo desaparece e a unidade com o absoluto se dá dessa forma em que a consciência da diferença não está presente, embora se faça ser sentida a experiência da diferenciação desse ser devido à intensidade de amor que se experimenta por esse ser, sem necessariamente ter consciência da natureza transcendente desse ser, uma vez que todos são transcendentes, a ideia de transcendência foi transcendida, tá? Foi superada. Muito bem. Nesse caso, o conceito de Deus é bom que a gente saiba que ele é didático, ele é funcional para nós. Então, quando a gente pensa Deus, a gente quer compreender essas diferenças, elas funcionam para nós aqui, tá? Então, quando você imagina, por exemplo, Deus, você imagina, né, uma pessoa, mas como essa pessoa, aí você tem o problema técnico da questão filosófica de onde que surge Deus. Então, imagine que nós, dentro dessa nave, nós ficássemos imunizados do efeito transcender a transcendência e continuássemos com a consciência de Deus, mesmo na morada transcendental, porque nós somos pesquisadores. Nós não somos habitantes da morada transcendental. Nós somos apenas pesquisadores humanos tentando entender as coisas. Então, nós mantemos a nossa consciência e nós estamos na morada transcendental e observamos ali essa pessoa Vishnu, né, em tese. Então, a pessoa Vishnu, ela foi a referência que nós tivemos, tá? Então, poderia ser outra referência também, mas a referência foi essa referência, a Vishnu. Então, nós vamos procurar Vishnu. E nós encontramos a nossa referência, Vishnu, e fazemos, né, novamente a seguinte pergunta, né, de onde você surge, afinal de contas, como é que você surge, de onde você surge? Então, para que haja um princípio, uma fonte para Deus, uma fonte criadora de Deus, uma fonte que gera esse princípio Deus, essa fonte só pode ser uma fonte capaz de gerar um princípio Deus e que tem uma potência ainda maior que a potência Deus. Então, esse movimento de sempre buscar a fonte da potência é possível, só que ela é uma redundância infinita, é uma dízima periódica, ou seja, sempre que nós quisermos saber a fonte de uma potência, nós teremos que ir à potência maior que ela, que vai englobar a característica de uma potência inicial, mais adicionar um potencial ainda maior, que é a capacidade de gerar essa potência, tá? É como, por exemplo, né, para gerar um filho humano, só pode ter havido um ser humano anterior a ele, né, com as características desse humano, mas com o potencial de gerar um ser humano. Então, se eu pego uma criança, uma menina, eu vou naturalmente me reportar à mãe dessa menina, que tem a potência de gerar essa menina e, ao mesmo tempo, tem algumas potências a mais. E assim sucessivamente, até chegar ao princípio do infinito. Tá? Então, para compreender essa diferença aí, dentro da transcendência, não há diferenças dessa natureza, tá? Quem é Deus? Krishna ou Vishnu? Todos estão na mesma plataforma transcendente. Todos são transcendentes e todos são da mesma natureza transcendental. Assim como você, alma condicionada, né? Essa condição de alma condicionada, ela é didática também, ela passa, viu? Ela é funcional. Quando você transcende essa natureza condicionada às formas, né, que se dissolvem, que são as formas de carbono, então você vai para as formas superiores que são estáveis. E na medida em que você vai progredindo de formas, você alcança finalmente a forma original, chamada Swarupa. Swarupa. Rupa parece roupa, né? Sua roupa. Você pode pensar dessa forma. A palavra em sânscrito é Swarupa, quer dizer, a sua forma original, ou seja, a sua forma original, a sua roupagem final. Então, quando você alcança a sua Swarupa, a sua forma original, a configuração dessa forma é semelhante à configuração da forma de Deus, para nós aqui. Então, não há diferenças. Então, você também se torna, de certa forma, né, a potência de Deus. Você se mistura a essa potência, você entra em simbiose com essa potência, você se unifica a essa potência e você é emancipada
da condição de alma condicionada para a alma liberada, chamada a Nitya Siddha, ou Siddhas, almas perfeitas. E nessa condição de almas perfeitas, a mesma constituição da Constituição Deus. Portanto, não haverá diferenças conceituais ou estruturais entre você, a alma perfeita, e Deus, o ser perfeito, porque ambos são perfeitos, então fazem parte da mesma natureza. Logo, não há diferença entre você e o Senhor Supremo, o Criador, o Absoluto, etc., porque ambos são da mesma natureza transcendente. Então não há diferença. Logo, se eu chegasse na transcendência e olhasse para você e olhasse para Deus, não haveria diferença também. Então não haveria diferença. Eu poderia dizer que você, alma transcendente, também é da mesma natureza Deus. Todos na transcendência são da natureza da potência suprema, superior, da natureza Deus. Então a pergunta, quem é Deus, Krishna ou Vishnu, ela perde o sentido dentro da transcendência. Ela só faz sentido para nós enquanto nós estamos fazendo uma descrição, uma dissecação, né, uma compartimentalização dos conceitos, para poder ter uma racionalização de como eles funcionam. Mais uma vez, ali dentro, essa diferenciação aí, ela não está presente, tá? É só para a gente se posicionar aí também, tá bem? Agora, as lilas do Senhor Supremo, as lilas do Absoluto, elas têm diferenciações didáticas para nós aqui. Quando esse princípio se apresenta para nós como Vishnu, o Supremo, majestoso, gracioso, Senhor Supremo, esse daí é o Pai. Quando você fala, ó Pai, esse é Vishnu, tá? Quando você quiser visualizar a pessoa suprema como exercício didático, você não precisa, né, ter fé ou acreditar, tá? Isso é um exercício, é uma fisioterapia, tá bem? Funciona muito bem para que você tenha uma ideia pessoal de uma pessoa com que você está falando. Ou na medida em que você fecha seus olhos e fala, ó Pai, aí você pode dirigir-se diretamente a Vishnu. Apesar de ele ter uma aparência jovem, a natureza psicológica dele é madura, é amadurecida. Então, ele é um pai que está lidando com uma criança que está querendo aprender, tá? Então, essa natureza maternal, paternal, se você quer se sentir acolhida, se sentir protegida, se sentir amada, sentir que está tudo bem, que você está sendo cuidada, né? Então você pode pensar nessa pessoa, Vishnu, e dialogar com essa pessoa, né? Interagir com essa pessoa, você na posição de filho, na posição de filha, na posição de aprendiz, na posição de alma, de servo, de servente, como você, né, se encaixa melhor aí na sua relação afetiva com essa pessoa suprema. Então você pode pensar na pessoa Vishnu como a pessoa Deus, né? A pessoa Pai, que a didática assimila esse dado e corresponde, tá bem? Então é funcional para você, alma, né, que está aprendendo a ter um relacionamento pessoal com a pessoa suprema, você pode visualizar essa pessoa, né, absoluta. Agora vamos supor que, e aí nesse caso, para nós, na nossa condição aqui, é bem mais didático e funcional pensar na pessoa Vishnu como a pessoa Deus, tá? É mais prático para nós. Porque o comportamento, as ações de Vishnu é mais correspondente com o conceito que nós temos de um pai ou com o conceito que nós temos de Deus. Não é a mesma natureza que nós encontramos quando olhamos para Krishna. Dá uma diferençazinha de comportamento. Então, nós ficamos um pouco fora, né, assim, descontextualizados como quando olhamos para Krishna na sua natureza pessoal, ou seja, como ele é, e ao mesmo tempo temos que pensar nele como sendo a pessoa Deus. Funciona também, tá? Funciona, não é que não funciona, funciona muito bem também. Só que fica comprometido uma qualidade que é a qualidade especial de Krishna, ou da relação com Krishna, que é amar livremente uma pessoa sem reverências, sem necessariamente haver a necessidade burocrática da reverência em si. Mas eu não vou entrar no campo de Krishna agora, não, porque a gente ainda está, né, elaborando aqui a ideia de Deus. Então, se você quer pensar em termos Deus, você pode, funciona de maneira mais efetiva, você pensar na pessoa Vishnu como sendo Deus, o Pai querido do coração, que você se abriga, que você pode
pensar em si mesma, né, sendo abraçada, sendo acolhida. Você pode chorar, né, nos ombros, né, de Deus, Vishnu, como a música diz, né? Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora, né? E fala todas as suas mágoas. Então, com a pessoa suprema, Vishnu, caso você sinta a necessidade de encostar a cabecinha e mostrar o seu coração, é a pessoa que você está procurando, que é o pai querido do coração, o amigo, protetor, né? O coração maternal. Ele é inteligente, né? Ele não vai simplesmente entrar no seu vitimismo, na sua lamentação, pode ter certeza. Então, na sua abordagem com ele, procure ter a honestidade intelectual, a humildade de admitir seus erros. E apresente, não, eu sei que eu vacilei, mas eu sei também que você me protege e me cuida. Então, por favor, me oriente, né? Me ajuda. Como resolver esse problema? Eu já admiti o meu erro de decisão pessoal, tá? Então, não estou terceirizando para você a responsabilidade, não. E nem estou tentando te, envolver na minha ilusão. Porém, eu sei que você pode me ajudar sim. Então, por favor, agora, né? Eu estou diante de ti e você é meu pai querido. Nós existimos entrelaçadas como uma existência única. Eu sou sua parte integrante e preciso de você. Então, essa relação com a pessoa suprema na forma de Vishnu é possível, tá? É mais favorável. Então, se você quer pensar Deus de forma pragmática, foca sua mente em Vishnu e relacione-se diretamente com ele, tá? Então vai funcionar, tá bem? Entretanto, antes de entrar, né, direto na dimensão Krishna, para falar sobre a cor de Krishna, pode ser que, né, assim, o ceticismo natural, que não é culpa sua, tá? Faz parte do sistema de segurança da própria inteligência, vai dizer da seguinte maneira: mas e se não for Vishnu? E se for um placebo? E se for outra pessoa? Né? Vamos supor que eu estou aqui e tal, e apostando as minhas fichas, Vishnu, Devananda foi, assim, ele foi convincente, entrou na minha mente, fez uma lavagem cerebral, alguma coisa assim, e pronto, eu passei a acreditar no que ele falou. E agora? Me dei mal, não é Vishnu, é outro ser. E se eu pudesse voltar atrás, eu contaria para todo mundo: olha, esse Devananda aí, eu não acredito, não, é outra coisa, viu? É tudo diferente aqui. Vamos imaginar que essa situação hipotética fosse essa, tá? Vamos imaginar que eu estivesse completamente errado, que eu, né, apesar de estar errado, acreditasse muito nesse erro, e a ponto de convencer vocês também de acreditarem nessa ideia errada. Vamos supor que nós tivéssemos todo mundo aqui, todo mundo errado. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, agora, se for possível, por 1 minuto apenas, abram as suas câmeras para eu ver os possíveis rostos aqui. Só 1 minutinho, tá? Olha só. Tá aqui olhando, né, aquela história, o zóio no zóio, né? Olho no olho, tá? Isso tudo é gravado. O Akash, né? O Akash, o Arnaldo Antunes cantou: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Agora nós podemos cantar: o Akash vai. Olha, tudo que nós estamos fazendo e falando aqui está sendo registrado no Akash. Então, aqui olhando para vocês, olhos nos olhos. Vamos imaginar, hipoteticamente, que tudo isso seja um engano. Eu esteja errado, os Vedas estejam errados, vocês estão tomando uma decisão errada, está todo mundo para o barco furado errado. Todo mundo caminhando para a direção errada da floresta. Vamos colocar essa hipótese aí. Agora, imagina que, por exemplo, vamos imaginar que eu seja Deus. Eu, particularmente, seja Deus, e vocês, né, tem um outro Devananda aí que está enganando vocês e tal. Com toda a boa vontade, ele não está fazendo isso por mal, ele está só tentando acertar, mas está tudo errado. Tá? Eu seja Deus. Eu estou vendo tudo isso. Ok? Estou aqui de fora vendo tudo isso. Imagina que eu seja um ser completamente diferente de Vishnu. Totalmente a minha forma seja diferente, eu tenho uma estrutura diferente, mas o Devananda está apresentando, os Vedas, os Devas apresentaram a ideia de Vishnu, e vocês estão todo mundo indo para essa direção. Beleza. Eu sou aqui Deus, e eu estou observando tudo isso. A intenção, como eu sou um ser superior, naturalmente mais bem desenvolvido, então eu já tenho bem elaborado em mim a sensação de bem-aventurança de amar, de ser feliz. Tá?
Eu não é assim, eu não me afeto necessariamente por pequenas bobagens ou pequenos erros das minhas almas, das minhas alminhas, né? Eu sou feliz, eu amo intensamente e estou vendo que um grupo de almas estão cometendo um errinho bobo, técnico. Estão acreditando que eu sou uma pessoa que eu não sou. Então, é o que eu faço, né? Então pronto, esse grupo aí está descartado, já que eu não sou o que eles estão falando que eu sou outra coisa, então elimina esse grupo aí do Big Brother, aí está no paredão, coloca no paredão e tal, a votação zerou, pronto, isso daí todas elas estão. Agora, veja bem, imagina, por outro lado, que eu seja uma pessoa que já tenha elaborado esse princípio de amor. Para mim, enquanto ser Deus, não tem nenhuma dificuldade para que eu assuma a forma Vishnu, para ser compatível ao desejo de vocês de me amar. Qual é o problema? Eu não tenho dificuldade disso. Eu me interesso pelo seu amor. O seu amor me atrai. A sua ternura me atrai. O seu desejo de estar comigo, de me conhecer, de reciprocar comigo, de fazer amizade comigo. Muito embora você esteja errando, supomos, o seu desejo, a sua sinceridade, a sua intenção de vir a mim atrai e conquista o meu coração. Muito embora você não me conheça na minha forma original. Você tem uma ideia aproximada que não seja exatamente a minha forma, mas é uma forma funcional. Então, para mim, enquanto Deus, assumir a forma Vishnu para que você tenha uma referência a Deus não é dificuldade nenhuma. Eu posso fazer isso. Ou não posso? Enquanto Deus. Poderia ou não? Poderia. Facilmente. Imagine que você chega em casa e a sua filhinha assistiu muitos desenhos animados de borboleta. E tinha uma fadazinha que subia nas costas da borboleta e a borboleta voava pela floresta e ela passou o dia inteiro assistindo esse desenho animado. Você é diretora de uma grande empresa. Você chega em casa, a sua filhinha fantasia que você é a borboleta dela e ela a fadazinha. Você é capaz de assumir a forma de uma borboleta para satisfazer o desejo dessa criança? Você é capaz de se fazer ser uma borboleta para ela, uma borboleta gigante com asas enormes que é capaz de voar no céu? Você conseguiria interagir com essa criança que te ama imensamente e que não tem que não reconhece a sua autoridade, a sua maturidade de adulto e simplesmente te puxa para dentro da fantasia ilusória dela de que você é uma borboleta, de que você é a borboleta dela e ela é a fadazinha que dirige você? Embora você seja uma CEO de uma grande empresa, você seria capaz de se transformar numa pequena borboleta, num mundo de fantasias, para agradar uma criança? Você conseguiria isso, caso você amasse? Então, se nós temos essa capacidade natural, inteligente de amor, por que nós extrairíamos essa capacidade do Criador? Ele seria menos que nós? É isso? Ele seria menos interativo, menos emocionalmente inteligente que nós? Imagina o índiozinho na floresta, pobrezinho, bumbumzinho de fora, o pipizinho de fora, não tem livros, não tem alfabeto, pobrezinhos, o que eles sabem de Deus? Estão todos descartados. Eles fazem um totem de um pássaro, colocam no meio da tribo e ficam dançando ao redor, dizendo que aquilo é Deus. Pobrezinhos, estão todos perdidos do nosso ponto de vista, né? Eles são todos pessoas sem conhecimento. Agora imagina que eu seja Deus. Eu teria dificuldade de assumir a forma de um pássaro para receber o amor dessas criancinhas peladinhas no meio da floresta? Se eu sou Deus e eu rejeito o amor dessas crianças inocentes, por que eu faria isso? Para mim é muito mais prático assumir a forma de um pássaro e receber o amor das crianças do que simplesmente rejeitá-la porque eu não sou um pássaro. Não faz sentido, do ponto de vista do amor. Então, se nós levarmos em consideração que esse ser é amor puro, então a forma Vishnu é uma forma possível. Você pode colocar integralmente o seu coração que o Senhor Supremo não tem dificuldades nenhuma de ser a forma Vishnu para você. Só para deixar as coisas bem definidas,
para que a nossa inteligência entenda que isso é possível e se acalme no ceticismo, nas dúvidas. Será, ou serás, ou serás? Fica resolvido com a probabilidade coerente de que sim, é possível. Ok? Faz sentido? Muito bem. Então agora nós podemos entrar no jardim para olhar Krishna, tá? Se vocês quiserem, podem fechar as câmeras, tá? Foi só aqui um exercício didático para que vocês olhassem nos meus olhos, porque nós estamos conversando honestamente e não há segredos entre amigos. E se vocês querem ser amigos do Senhor Supremo, é bom que vocês saibam integralmente como é essa pessoa, tá? E uma vez que essa pessoa se tornou acessível ou visual ou compreensível para nós, cumpre-se então aquele ditado de que não há segredos entre amigos, tá? Muito bem. Então, seguimos adiante agora com a ideia de Krishna. Por que azul? Vamos lá. Nós temos aí quantos minutinhos ainda? Temos 10 minutinhos. Não vai dar para, né, assim, evidentemente, concluir, né, o tema, mas dá para a gente, né, começar aí a assim, mexer no assunto. É que todo papai gosta de ter filhinhos. Não sei se vocês já perceberam isso. Todo papai amoroso, maternal, gosta de crianças, gosta de filhinhos. É muito natural. Principalmente quando eles, né, são apaixonados por uma mulher que tem uma natureza maternal muito intensa. Então, um casal, por exemplo, apaixonado, e uma mulher encantada, né, com a existência, vai querer ter filhinhos, naturalmente. Tá? Então, por que nós negaríamos, né, ou por que nós não aceitaríamos, ao menos como probabilidade, que essa pessoa suprema também gostasse de ter filhinhos, né, e que, eventualmente, houvesse um filhinho dotado, vamos dizer assim, porque às vezes a gente tem numa família 4 ou 5 crianças, por exemplo, na família dos Jacksons, haviam muitas pessoas talentosas na família dos Jacksons, mas o Michael Jackson se sobressaiu, né? Isso, né, emancipa toda a família. A Madonna, né, a Elis Regina, sabe? A Marisa Montes, entende? Então, essas pessoas, elas têm irmãos, entende? Você assiste esses programas, por exemplo, de a American Got Talent, o América pegou um talento, a América achou um talento, o América Talento, né? Então, você pega esses programas de YouTube, eles fazem entrevistas com as famílias. Aí você tem uma criança ali mais, né, assim, com um dom mais gracioso, com uma música, alguma coisa especial, e aí você vê os irmãozinhos, as irmãzinhas, que são muito simples, crianças absolutamente normais, mas que têm um irmão ou irmã com uma natureza, né, assim, mágica, o que canta maravilhosamente bem, ou que faz alguma coisa incrivelmente bem. Então, isso acontece. Eventualmente, isso acontece nas famílias. E os irmãozinhos, eles não, assim, eles simplesmente se divertem muito com isso daí de ter um irmãozinho, uma irmã que é famoso ou famosa, que tem dons especiais ou talentos especiais. É muito divertido. Aí você vê as entrevistas das famílias, os irmãozinhos, né, a família toda em volta daquela criança mais talentosa, mas todo mundo feliz e curtindo, né, assim, aquele momento de apoteose daquela pessoa em si. Isso é algo que acontece. Então, dentre as expansões desse princípio que nós estamos elaborando, que é o princípio Deus, né, a pessoa Deus, surge nesse contexto, né, uma pessoinha. Essa pessoa é Krishna. Essa pessoinha é Krishna. Com certos talentozinhos acima da média. Tá? Ao mesmo tempo, esse serzinho, que é da potência Vishnu, ou a potência Deus, assim, como que tem comportamentos de uma criança normal, como toda criança, entretanto, com uma Shakti,
que é uma Shakti transcendente a ele mesmo, que é o fato de ser Shakti Deus, mas com a natureza de uma criança. Tá? Então, Deus absolutamente, completamente desprovido de todas as nomenclaturas ou exigências protocolares para a pessoa Deus. Por exemplo, no caso de Vishnu, você ainda tem essa dimensão em que você vai até ele para dialogar com ele a sua existência. No caso de Krishna, essa dimensão não está necessariamente na pauta das relações. Então, quando a gente analisa as histórias, os passatempos de Krishna, os passatempos de Krishna, muito embora nós saibamos que ele é da potência Deus, o comportamento dele é um comportamento muito parecido com o nosso. Tá? Então, seria o equivalente de um filhinho, por exemplo, né? Vamos supor que você tenha 4 irmãozinhos, tenha um que seja muito famoso, que seja um cantor famoso. Tá, no palco ele é um cantor famoso e tal, mas em casa é só um irmãozinho chato que te perturba também, que você briga, ou que um irmãozinho querido, que você gosta, que você é um amiguinho, enfim, uma criança normal, que tem gostos normais, que não gosta de comer quiabo, né? Vamos dizer assim, que quando a mamãe faz legumes, faz salada, torce o nariz para comer, mas tem que comer porque a mamãe não está nem aí se a criança é muito famosa ou não, vai comer sim a saladinha porque é importante e tal. A vida é normal. A vida é absolutamente normal. Então, quando nós entramos na dimensão Krishna, a vida é normal. Uma vida absolutamente normal. Entretanto, didaticamente, nós sabemos que ele é da potência suprema, tá? A potência Deus. Ok? Mas, na qualidade de ser como que o príncipezinho, né? O príncipezinho com talentos especiais, filho de Vishnu, como todas nós. Então, para nós, na interação com Krishna, internamente a Krishna, não há diferença entre Krishna e nós, do ponto de vista da convivência. Ele tem alguns atributos que se diferem de nós. Por exemplo, a Shakti dele é suprema, é a Shakti Vishnu. Então, nós somos naturalmente atraídas por ele. Nós, enquanto almas, somos divas, somos centelhas. Krishna é do princípio infinito. Então, nós, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da convivência, da relação, não há diferenças, tá? Mas do ponto de vista técnico, olhando de fora, assim, quando você está muito próximo de um prédio, você não consegue ver a dimensão dele. Então, você tem que ir para longe do prédio para olhar, aí você consegue ver a forma completa do prédio. Então, olhando à distância, nós vemos a diferença entre Krishna, não é, e a Jiva, tecnicamente. Mas quando você chega muito perto, não há essa distinção. Tanto a Jiva quanto o Krishna se relacionam como sendo iguais na dimensão transcendente. Tá? Não há essa percepção de diferenças. A percepção é o fato de que Krishna é muito atrativo, todas as outras pessoas amam Krishna imensamente e simplesmente não há uma explicação do porquê isso acontece. Simplesmente não há necessidade de explicação. Ou seja, o Ananda, o estado Ananda da felicidade, do êxtase de amar Krishna, dispensa compreensão das fundações, né, do porquê. Então não há, por exemplo, ciúmes do fato de ele ser especial. Dentro da dimensão transcendente, não há essa distinção, não há essa necessidade, não há esses ciúmes. Krishna é especial e eu não sou. Krishna é da natureza Vishnu e eu sou só uma Jiva. Essas compreensões estão absolutamente fora da pauta, nem aparece, não existe esse tipo de separatismo conceitual dentro dessas dimensões. Tá? Então não há ciúmes de Krishna. Muito embora ele seja especial, não há ciúmes dele. Todos o amam e o têm como sendo o objeto querido de amor. Então todos são enciumados de Krishna, mas dele, não dele, que é um paradoxo. Né? Não pelo fato de ele ser potência transcendente ou potência Vishnu, potência Deus. Não há esses ciúmes. Então, você é especial, mais especial que nós. Não existe isso daí. Tá? Todos o amam imensamente. Ele é carinhoso, ele é agradável, ele é um ser agradável, feliz. Então, ele não inspira
esses tipos de sentimentos em relação a ele. As almas que convivem com Krishna o amam imensamente e intensamente. Então, todos têm ciúmes dele, porque todos sentem que Krishna é propriedade particular dela. Todos amam Krishna de uma maneira tão intensa que, para cada uma das almas que se relacionam com Krishna, sente que esse ser é único para Krishna e Krishna é único para ele, embora ele ame todas de uma maneira imensa, mas Krishna é especial no coração. E não há contradição nesse sentido. Porque todos têm o mesmo sentimento de que Krishna é o centro do coração. E muito embora essa contextualização, ou essa realidade, não necessariamente seja colocada na pauta das relações. Ninguém vai falar sobre isso daí. Não há necessidade de tocar nesse assunto, de trazer esse assunto na pauta. As relações são fluídicas, naturais e imensamente profundas de ternura e de amor por todos. Todos se amam imensamente. Todos se gostam muito, todos se amam imensamente. Ninguém consegue pensar a própria existência sem os demais. Entretanto, quando Krishna entra na pauta, é como se realçasse todo esse prazer, esse estado profundo, ananda, de existência de ser. Então, ele tem esse charmezinho, esse perfume mais que permeia todas as relações e torna tudo mais gostoso. Tá? Então, essa é a dimensão Krishna. Só que, na nossa interação com Krishna, nós não vamos pensar, não vai haver, se bem que, mesmo na relação com Vishnu, isso não, porque não há carências, não há ansiedades, não há preocupações, não há medos em Vaikunta, na transcendência. Então, não há necessidade de você orar para Deus, rezar para Deus, por exemplo, isso é totalmente obsoleto num ambiente assim. Com Krishna, mesmo a formalidade que tem da maturidade de pessoas um pouco mais adultas, que na convivência com Vishnu, os habitantes são um pouquinho mais adultos, vamos dizer assim, um comportamento um pouquinho mais madurinho. E em Vrindavana, que é o ambiente onde Krishna reside, que é como se fosse o jardim do príncipezinho, né? Ele brincando com os amiguinhos, para uma metáfora. Então, nesse ambiente, quando você se relaciona com Krishna, mesmo do ponto de vista de onde nós estamos agora, não é tão prático você pensar nele como Deus. É prático para você entender que ele é da natureza Deus. Mas na hora de se relacionar com ele, não é prático, porque o comportamento dele é o comportamento de uma criança, de um menino, de um adolescente. E não é isso que nós, almas condicionadas, esperamos de Deus, ou almejamos de Deus. Então não dá tanta segurança de você pensar nele como sendo o supremo, o absoluto, embora ele seja da natureza suprema e absoluta. Então, se você forçá-lo a ser Deus, ele vai agir assim. Só que ao agir como Deus, ele já assume a forma Vishnu. Então, no final das contas, naturalmente você tem essa diferença aí formal nas relações. Mas, quando está lá dentro das relações, todas essas formalidades se dissolvem naturalmente. Tá? Então, essa é uma das... Tá? Agora, por que Krishna é azul? Veja bem. E se o nosso planeta tivesse um céu verde? Ou se o nosso planeta tivesse um céu cor-de-rosa? Né? Por que o nosso planeta tem um céu azul? O professor Einstein ganhou o prêmio Nobel explicando a natureza dos fótons na interação com a atmosfera e explicou por que o céu era azul do ponto de vista técnico. Né? Mas ele não explicou o porquê o céu é azul do ponto de vista metafísico. Qual é a funcionalidade de ser azul? Podia ser outra cor. Mas por que especificamente azul? Olha só. Imagina que você tem um filho, que é um filho muito nervoso, né? Um garoto muito assim exaltado, hiperativo e nervoso. Um pouco agressivo até. Né? E você, então,
vai separar esse filho dos demais, porque ele pode machucar os outros, tá? Então você faz um quarto, especificamente para esse filho que é, não, assim, tem probleminhas ali. E aí você, a psicóloga, o terapeuta, vai usar recursos terapêuticos para acalmar essa criança, para tratar essa criança. Então, que cor ele colocaria no teto? A pintura qual a cor que ele utilizaria no quarto? Que tipo de cor ele usaria? Um azul? Cor do céu? Porque tem o efeito... Inclusive, a cor azul, o cérebro não vê cor, ele entende ondas. A cor azul é um comprimento de ondas. Do ponto de vista matemático, o cérebro entende as ondas. Quando essa cor, o azul, que são ondas, interage com o sistema neurológico, produz hormônios que são descarregados na corrente sanguínea. E dá humores no ser. Então, a cor azul relaxa profundamente. E se nós colocássemos umas pintadinhas, assim, umas pinceladas de branco, para acentuar esse sentimento de tranquilidade, de paz? Não seria funcional do ponto de vista técnico ou neurológico? Então, se eu fosse um terapeuta e quisesse usar cromoterapia para usar como um remédio para essa criança, então, possivelmente, um quarto azul com pequenas pinceladinhas de branco seria bem funcional. Se eu tiver alguns detalhezinhos de verde também ao redor, poderia também ajudar. Então, ter um céu azul com nuvenzinhas brancas e as árvorezinhas serem verdes ao nosso redor, tem uma função terapêutica, acalmar essa criança violenta, dada a guerras, a matanças, ao sangue, ao sabor do sangue, ao desejo de devorar, de matar alguém, comer esse alguém. Então, esse comportamento agressivo, violento dessas almas precisa de tratamentos. Então, o céu azul, as árvores verdes, as pinceladinhas brancas das nuvens têm uma função cromoterapêutica no cérebro do ser humano, para que, quem sabe com isso, em algum momento, ele abandone as práticas de violência contra os demais, pare de matar os demais e devorá-los, quem sabe, para serem crianças saudáveis, pacíficas, belas, sem sangue derramado. Né? Você não ficaria muito mais feliz com o seu filhinho comportadinho, bonito, brincando com seus outros filhinhos, sem o risco de ele bater num outro irmãozinho e machucar? Então, agora, imagina que Deus queira nos tratar, nos cuidar da nossa violência. Não seria interessante um céu azul? Árvores verdes? Porque as nossas árvores poderiam ser vermelhas ou pretas, ou azuis, mas elas são verdes. Né? Então, agora, imagina que o Senhor Supremo assume a forma de Krishna para interagir com humanos. A forma azul é bastante subliminar e tem uma função cromoterapêutica. Então, pensar em Deus, ou pensar na pessoa suprema, com a forma azul, tem uma função neurológica sobre nós. Acalme-se, está tudo bem. Vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Então, essa cor, ela é didática. Vamos supor que a gente chega lá na origem e ele tem outra cor. Qual o problema? Não dá nada. A cor que essa pessoa assumir vai ser uma cor agradável e bela. Como uma mulher bonita, qualquer roupa que ela usa, é perfeita. Né? Ou como um homem bonito, qualquer roupa que ele usar vai cair muito bem. Então, qualquer cor que essa pessoa utilizar vai ser perfeita, vai ser muito bela, vai cair muito bem nessa pessoa. Para nós, azul. E por que azul? Porque nós somos bem, né? Nós gostamos de fazer guerras, matar, devorar os seres. Nós gostamos do sangue correndo pelas nossas gargantas, dá prazer. É um prazer meio estranho. Mas nós estamos envolvidos com isso. Nós precisamos de tratamentos. Então, um dos motivos de Krishna ser azul é para, quem sabe com isso, convencer você a deixar as violências, se ser pacífico, ahimsa, compassivo, amoroso com os demais e com as outras entidades vivas, com os humanos.
abandonar o hábito de matar as outras criaturas e devorá-las e causar sofrimentos a elas, se tornar um ser pacífico, bondoso, gentil, amoroso, como um céu que abriga todos, que acolhe a todos, que ama a todos. Vai que dá certo. Ele está tentando, pobrezinho. Já falhou tantas vezes, né? Mas ele é resiliente. E com o tempo, quem sabe, ele consegue nos convencer. Vamos dar um crédito, né? Porque, afinal de contas, ele se esforça tanto. Muito bem, então, nós passamos um pouquinho, né, do nosso time, mas eu acho que foi necessário, né, essa abordagem. Nós precisamos alcançar o estado ahimsa. Nós temos que nos tornar ahimsas. Quanto mais evoluído é uma civilização, mais pacífica ela é, mais seguro é para os animais. Civilizações superiores protegem os seus animais, não os matam. Ahimsa. Essa é a mensagem subliminar de Krishna ser azul. Para nós, é necessário que ele seja azul. Ok? Mas fica bonitinho também, né? A gente pega as fotozinhas de Krishna com essa tonalidadezinha azul e cai muito bem. Ok? Tem esse fator aí também, tá? Estético. Muito bem, namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.